Olá, turma. Na aula de hoje nós faremos a correção dessa atividade que foi da aula passada, certo? Então, aqui, hoje nós vamos ver o subdescritor, né? 6, que significa distinguir fato de opinião relativa ao fato. Então, para início, eu coloquei aqui a diferença entre fato e opinião, né? Então, quando eu falo em fato, pessoal, né? É algo que é de conhecimento de todos, né? Então, é algo que está acontecendo e que todos sabem disso. Agora, quando eu falo em opinião, é a minha opinião a respeito, né, de algum assunto ou de algum tema. É o meu ponto de vista, certo? E é bem fácil de ser identificado dentro do texto. Então, aqui eu coloquei um exemplo. Ó. O Brasil é considerado um país de dimensões continentais. Então, isso é um conhecimento de todos, né? Conhecimentos que nós encontramos aí em livros, por exemplo. E quando eu falo em opinião, eu tenho um exemplo aí, 3, onde diz: o Brasil é um bom lugar para viver. Então, percebo que há uma diferença aí, né? Eu coloco um bom, né? Um adjetivo que eu estou falando, dando a minha opinião. E já no fato, não, né? Um conhecimento que é um conhecimento que nós temos aí nos livros. Então, aqui nós temos 5 questões que nós iremos agora responder, né? Para vermos o gabarito. Iremos agora analisar. Sempre, pessoal, é bom a gente ler primeiramente a questão para ver o que a questão está pedindo, para depois a gente analisar o texto. Então, a primeira questão diz o seguinte: podemos encontrar uma opinião no trecho. Então, nós temos aqui os itens de A a E. Então, vamos ver o texto, né? Minha mãe era uma boa criatura. Quando lhe morreu o marido, Pedro de Albuquerque Santiago, contava 31 anos de idade e podia voltar para Itaguaí. Não quis. Preferiu ficar perto da igreja em que meu pai fora sepultado. Vendeu a fazendola e os escravos, comprou alguns que pôs ao ganho ou alugou, uma dúzia de prédios, certo número de apólices, e deixou-se estar na casa de mata-cavalos, onde viveram os 2 últimos anos de casada. Era filha de uma senhora mineira, descendente de outra paulista, a família Fernandes. Então, aqui nós temos um exemplo, né? Aqui um textinho, aí um trecho da obra Dom Casmurro, né, de Machado de Assis. A questão 1 diz o seguinte: nós iremos ter, pessoal, que procurar uma opinião. Então, na letra A, minha mãe era uma boa criatura. Aqui nós já temos um exemplo, né, pessoal, de uma opinião. Então, veja que nós temos aí que era uma boa criatura, que era no significado de que era uma boa pessoa. Então, a opinião do autor dentro do texto. Na letra B, era filha de uma senhora mineira. Não é aqui uma opinião, né, pessoal? Letra C. Vendeu a fazendola e os escravos. Também nós, também nós não temos um exemplo de opinião. Letra D. Preferiu ficar perto da igreja em que meu pai fora sepultado? Também não. Letra E. Quando lhe morreu o marido, contava 31 anos de idade. Também não, né, pessoal? Porque é a continuidade da história. Então, a resposta correta é a letra A. Nós temos outro texto agora, da segunda questão, que é um trecho aí da obra Capitães de Areia de Jorge Amado. Na questão 2 diz o seguinte: fica evidente um posicionamento do narrador no seguinte trecho. Pessoal, quando eu falo em posicionamento, eu falo em opinião. Então, é o meu posicionamento, a minha opinião, o meu ponto de vista de um determinado assunto. Então, aí no texto diz o seguinte: depois explicaram a Pirulito que Deus era a suprema bondade e a suprema justiça. E Pirulito envolveu seu amor a Deus numa capa de temor a Deus e agora vivia entre os 2 sentimentos. Sua vida era uma vida desgraçada de menino abandonado, e por isso tinha que ser uma vida de pecado, de furtos quase diários, de mentiras nas portas das casas ricas. Por isso, na beleza do dia, Pirulito mira o céu com os olhos crescidos de medo e pede perdão a Deus, tão bom, mas tão justo também, pelos seus pecados e os dos capitães da areia, mesmo porque eles não tinham culpa, a culpa era da vida. Então, aí, nós teremos que procurar nos itens, pessoal, posicionamento do narrador, ok? Então, na letra A diz o seguinte: agora vivia entre os 2 sentimentos. Isso é uma opinião, pessoal? Não, né? Isso não é uma opinião. É a continuação da história. Letra B. Pirulito mira o céu com os olhos crescidos de medo. Também não é uma opinião.
Letra C. Sua vida era uma vida desgraçada de menino abandonado. Perceba que nós já temos um exemplo aí de opinião, né? No caso, é o posicionamento do narrador. Ele disse que a vida do menino era uma vida desgraçada, né? Por ele ser abandonado. Vamos analisar D. E Pirulito envolveu seu amor a Deus numa capa de temor a Deus. Também não. Letra E. Explicaram a Pirulito que Deus era a suprema bondade e a suprema justiça. Também não. Então, a resposta correta mesmo, pessoal, é a letra C. Vamos para a terceira. Leia o trecho abaixo. Então, o narrador aí, na terceira questão, diz: para o narrador do trecho acima, o batizado de uma criança. Então, também aí, no caso, nós estamos procurando, né, a opinião do narrador. Então, vamos ler o texto. O batizado de uma criança parece coisa muito simples. Vai se ver e não é. Implica todo um complicado processo. Não é só pegar o menino, juntar os conhecidos, tocar-se o bando para a primeira igreja, falar com o padre e pronto. Se fosse só isso, não seria problema. Mas é necessário escolher com antecedência o padre e a igreja, levando-se em conta as devoções e obrigações dos pais e da própria criança, os orixás e encantados às quais estão ligados. É necessário preparar as roupas para o dia, escolher os padrinhos, arranjar dinheiro para consideráveis despesas. Trata-se da tarefa árdua, pesada responsabilidade. Então, para o narrador, letra A, é uma árdua que envolve muita responsabilidade. Então, batizado aí, segundo o narrador, é uma tarefa árdua que envolve muita responsabilidade. Pode ser, né, pessoal? Porque ele fala aí na última linha do texto. Vamos analisar as demais. Letra B. Consiste em um evento muito simples de fácil organização? Não. Na verdade, ele fala que não é simples. Letra C. Configura um evento que, por ser corriqueiro, dispensa a atenção dos organizadores? Também não, né, pessoal? Ele não fala isso no texto. Pelo contrário. D. Para acontecer, basta levar a criança a uma igreja mais próxima, onde estarão alguns conhecidos? Também não. E letra E. Exige muito dinheiro para ser realizado, sendo o planejamento financeiro o fator mais importante? Também ele não fala isso. Então, a resposta correta aí mesmo é a letra A. Está na última linha do texto. Na quarta questão, nós temos uma charge e diz o seguinte: o fato que pode ter motivado a publicação da charge acima é. Lembra que eu havia dito que quando tiver charge, tirinhas, anúncio publicitário, é importante ter a leitura verbal e não verbal da imagem, né? A leitura verbal significa as palavras, o texto, e a não verbal, a imagem em si. Então, nós temos aí, pessoal, analisando uma fila, né? Vários homens aí. Temos aí caixa, Mega Sena acumulada e temos 3 balões. É interessante salientar, pessoal, e observar que cada um desses homens estão segurando o bilhete, né, da Mega Sena, mas tem um que está segurando o jornal. Então, ele olha para trás e fala, né? Aí tem um balãozinho. É muito difícil, quase impossível, as chances são muito remotas. O segundo diz: realmente é muito difícil acertar na Mega Sena. E ele responde, o primeiro lá do balãozinho que está com o jornal: eu estou falando de conseguir se aposentar pelas novas regras. Então, o fato que pode ser motivado à publicação da charge acima é a má qualidade do atendimento aos cidadãos. Fala sobre isso, pessoal? Não. Na quarta questão não falamos sobre isso. Letra B. O surgimento de grandes filas nas repartições públicas? Também não, né, pessoal? Nós não temos nada que fala sobre isso no texto. Letra C. A aprovação de mudanças nas regras da aposentadoria? Veja que lá esse senhor, ele estava falando sobre a aposentadoria, ele estava lendo o jornal. Então, isso quer dizer que ele estava vendo uma notícia que falava sobre aposentadoria. Vamos ver a D. A dificuldade de se acertarem os números sorteados na loteria? Também não, né, pessoal? Não é a motivação dessa charge, não é isso. Letra E. A impossibilidade de se aposentar para grande parte da população? Quando fala em impossibilidade, ele também não fala sobre isso. Aí o fator principal dessa charge, pessoal, né? Aí com certeza é a letra C, né? Aprovação de mudanças nas regras da aposentadoria. Até porque no último balãozinho ele fala: eu tô falando de conseguir se aposentar pelas novas regras. Então é importante conhecimento também de mundo, né? E estar informado, porque charge sempre, pessoal, é uma crítica a um assunto, né? Da atualidade.
Vamos ver a quinta. Então, a quarta, a letra certa é a C. Quinta. A partir da leitura do texto, presume-se que a opinião do chargista é a de que. Quando eu falo em presume-se, dá a entender, entende-se, né? A opinião do chargista. Letra A. Jogos de loteria não valem a pena? Não, né, pessoal? Nós não temos nada falando sobre isso. Letra B. Os cidadãos são mal atendidos nas repartições públicas? Também não temos nada falando sobre isso. Letra C. Há muita dificuldade para que o cidadão possa se aposentar? Pode ser, né, pessoal? Nós estamos falando de aposentadoria. Letra D. As grandes filas nas repartições públicas são muito cansativas? Também não. Letra E. Há impossibilidade de que se acertem os números sorteados na loteria? Quando eu falo em há impossibilidade, aí no caso o segundo entendeu isso, né? Quando o senhor falou a ele. Mas na verdade não é esse o motivo, né, da charge em si. Não é o que motiva essa charge. Então a opinião do chargista aí, que na própria charge ele fala, é sobre a dificuldade para o cidadão se aposentar. Então a resposta certa da quinta também é a letra C. Então é isso, pessoal. Nós finalizamos a correção, né, de mais uma oficina de leitura e interpretação textual. E eu espero que vocês estejam realmente lendo, né, esses textos, que estejam compreendendo. E qualquer dificuldade, vocês podem entrar em contato comigo. Então, até a nossa próxima aula.